Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Portugal Mangá. Hoje estamos aqui a apresentar um novo mangá, Crueler Than Dead, onde existe zombies, sangue, ação e uma possível cura. É uma viagem no Japão sem lei, onde a maior ameaça nem sempre vem dos infectados. O Crueler Than Dead é um mangá de horror e suspense, com o argumento de Tsukasa Saimura e o desenho de Kozo Takahashi. Em Portugal, a edição ficou em cargo da Grandiva BD. O volume 1 saiu em 22 de novembro de 2022 e tem 208 páginas. O volume 2 foi publicado a 7 de fevereiro de 2023 e tem 224 páginas. Ambos têm capa mole, o desenho é preto e branco, e formam uma história completa, em apenas 2 volumes. É por isso que é uma opção acessível para quem deseja uma série curta sem ficar preso a dezenas de livros. Antes de continuarmos aqui com o vídeo, uma nota rápida sobre a Portugal Mangá. Portugal Mangá é um database gratuito onde podes adicionar todos os mangás lançados em Portugal à tua coleção. Podes criar listas de desejos, marcar os títulos que já compraste, que já leste. A ideia é simples. É ter um só sítio onde existe um registro completo e organizado dos mangás disponíveis no mercado português, de forma totalmente gratuita. Podes também criar já a tua conta gratuitamente em portugalmangá.pt para começares a organizar a tua coleção e acompanhar todas as novidades de mangá editadas aqui em Portugal. Então aqui a história da publicação de Crueler Than Dead é quase tão curiosa como o próprio mangá. O Tsukasa Saimura e o Kozo Takahashi conheceram-se quando trabalhavam como assistentes do mangá Moonlight Mile. A paixão comum por filmes de zombies levou-os a criar esta obra. Crueler Than Dead começou em 2011 como um doujinshi, ou seja, uma publicação independente. Os autores venderam o mangá em eventos como o Comiket e o Komita, através do seu pequeno círculo criativo. Segundo a informação divulgada na época, vários editores japoneses recusaram a obra porque consideravam que os zombies já não estavam em moda. Sem uma editora, os autores continuaram o projeto de forma independente. A oportunidade acabou por surgir fora do Japão. A editora francesa Glenat apostou na obra e publicou o primeiro volume em França, no dia 24 de julho de 2015. O segundo chegou a 6 de setembro de 2017. Os dois autores também foram convidados para o Japan Expo de Paris em 2015 e ali deram entrevistas, sessões de autógrafos e Kozo Takahashi fez desenho ao vivo. Em 2018 surgiu a edição comercial japonesa, publicada pela Nihon Bugeisha. Isto significa que estamos perante um caso pouco comum, um mangá criado no Japão, lançado de forma independente, descoberto no estrangeiro e só depois é comercializado no seu país de origem, que é o Japão. Contudo, não existem dados de venda que permitam-nos saber se foi um êxito japonês. Em Portugal, o lançamento foi anunciado em sites dedicados a animes e mangás. Crueler Than Dead também teve algum destaque a representar a entrada da Grandiva na edição de mangá japonês. A recepção documenta foi limitada e algo dividida. Não existem dados públicos de vendas, tiragens ou reimpressões. Assim, não seria correto dizer que foi um sucesso ou um fracasso comercial. A conclusão mais segura é esta: o mangá teve atenção dentro do nicho português, mas não existem provas que tenha sido tornado um grande fenómeno. Daqui em diante vão ter alguns spoilers sobre premissas e acontecimentos principais dos dois volumes, mas não vou revelar aqui a última cena. Aqui no volume 1, o Maki Akagi acorda num centro farmacêutico, numa reunião de Gunma. À sua volta há cadáveres, destruição e sinais de uma experiência que correu muito mal. Um soldado explica o vírus transformou grande parte da população em criaturas violentas. A Maki também esteve infectada, mas foi uma das poucas pessoas recuperadas graças a uma vacina experimental. No mesmo local encontra Shota, um jovem que passou pelo mesmo processo. Os dois parecem humanos, mas conservam efeitos de infecção, incluindo uma força física fora do normal. A Maki também descobre de modo chocante que durante o período em que esteve infectada comeu carne humana. Com as últimas doses da vacina e os respectivos dados, Maki e Shota iniciam a viagem através de Tokyo Dome, um dos maiores campos sobreviventes da região de Kanto. Ao longo do caminho enfrentam zombies rápidos e muito agressivos, também encontram outros sobreviventes, incluindo Yugo e Miura. É aqui que o mangá apresenta o seu tema principal: no mundo sem leis, os humanos podem ser tão perigosos como os infectados. O grupo passa por uma comunidade chamada Paraíso, onde a promessa de segurança esconde o abuso, a violência e o domínio sobre os mais fracos. O primeiro volume funciona como uma viagem de sobrevivência, tem ação constante, imagens muito violentas e uma missão clara: levar a vacina até Tokyo Dome. No volume 2, depois de escaparem do paraíso, Maki e Shota e os restantes sobreviventes chegam finalmente a Tokyo Dome.
também conhecido como Togo, mas o local está muito longe do verdadeiro refúgio. O coronel Shimamoto domina o complexo e existe uma pequena elite que vive com comida, segurança e luxo, enquanto a maioria da população sobrevive em condições miseráveis. Por transportar a vacina, a Maki é separada dos seus companheiros e levada para um junto de dirigentes, e a esperança de salvar vidas transforma-se rapidamente numa ferramenta de poder. A Shota fica no meio da população comum e conhece Kyo, que é o líder de um grupo de crianças. Com a sua ajuda, tenta localizar o pai. Yugi e Miura também são confrontados com o sistema de trabalho, os conflitos sociais e os fantasmas do passado. A tensão dentro de Tokyo Dome aumenta, a divisão entre ricos e pobres, a luta pela vacina e pela ameaça dos zumbis acabam por se juntar num novo desastre, e o volume encerra com um conflito imediato de Tokyo Dome, mas deixa várias perguntas sem resposta. O destino de alguns dos personagens e o futuro da vacina fiquem abertos, e é uma conclusão intencionalmente amarga, embora muitos leitores consideram demasiado rápidas. Agora vou dizer aqui algumas curiosidades sobre este mangá. Então, a primeira curiosidade, Crueler Than Dead, não foi publicada originalmente na Monthly Comic Review. Essa informação aparece em algumas páginas, mas resulta de uma confusão com a Igai, da Play Dead Alive, outra obra de Tsukasa Saimura. O próprio autor explica que Crueler Than Dead não teve pré-publicação comercial no Japão. Aqui a segunda curiosidade, os autores são fãs assumidos de George R. Romero, que fez o regresso de mortos-vivos de vários filmes e de jogos zumbis. A terceira curiosidade, estes zumbis não são cadáveres suscitados, são pessoas vivas alteradas por um vírus, por isso correm e têm muita força e podem morrer devido a ferimentos físicos. A quarta, o estilo Kozo Takahashi mostra a influência de Katsuhiro Otomo, o criador da Akira. Isso nota-se nos rostos, nos edifícios, nos veículos e na forma detalhada como a cidade devastada é apresentada. Aqui, Crueler Than Dead não reinventa o género zumbis, usa vários elementos desconhecidos, o vírus, a vacina, a viagem até um local seguro e os humanos que se tornam piores que os monstros. Mesmo assim, tem uma publicação fascinante, uma arte intensa e uma narrativa muito mais rápida. Pode ser uma boa escolha para os fãs de terror gráfico, histórias pós-apocalípticas e séries curtas. Quem procura personagens muito desenvolvidos ou um final totalmente fechado poderá ficar assim um pouco desiludido, e quem deseja apenas ação, violência e zombies desenhados com enorme detalhe encontrará aqui uma leitura direta e brutal. E vocês? Já leram aqui o mangá? Preferiam enfrentar os zombies ou tentar sobreviver dentro de Tokyo Dome? Digam aí nos comentários, sigam aqui a Portugal Mangá e até a próxima.